Você de casa, acha que o comportamento à mesa é frescura? Já parou para pensar a importância que tem fazer as refeições em família? Pois é, sentar à mesa representa honra, respeito e bons modos. E é a partir desse hábito que podem surgir as tradições familiares. Para falar mais sobre esse assunto e dar dicas como uns segredinhos da anfitriã, a gente conversa com ela, que é consultora e master em etiqueta, Nelisa Castro. Nelisa, seja bem-vinda ao nosso Santa Receita. Obrigada, Léo. Nelisa é chiquérrima, Leonardo já está sentado. Eu já olhei essa mesa linda aqui, porque eu sei servir. Mas sentar à mesa... Não sei ser servido. Então, eu cheguei, por exemplo, agora na casa. Estou chegando neste exato momento. Já tem pessoas sentadas. O que eu faço? Posso sentar? Geralmente quando a gente chega em uma casa, a anfitriã nos recebe. Né? Então a gente aguarda a anfitriã de pé, né? No espaldar da cadeira. E aí a anfitriã, ela faz as honras. E aí, após ela escolher a sua cadeira, ela pede para os convidados se sentarem. E escolher a sua cadeira. Na sua casa tem escolha de cadeiras? Não, em casa... Não, tem sim. Acho que cada um senta numa cadeira geralmente específica. Geralmente senta num lugar. Mas não é porque, esse é o meu lugar. É porque acho que já ficou uma coisa natural. Fácil, natural. Natural. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente sabe isso na casa das pessoas? Sempre espera a pessoa sentar primeiro. A gente espera, né? A anfitriã, ela dá esse... na verdade, é ela, né, que dá o tom de todas as recepções. Mesmo se for formal ou informal, uma coisa bem casual, né? É legal que a gente espere a anfitriã e aí ela se senta, né? Porque na casa da gente, a gente geralmente já tem um lugarzinho que a gente senta. E aí ela se senta e aí convida todos para se sentar. Então, é só esperar, tem que ter esse olhar, né? Atencioso para esperar a anfitriã dizer aonde você vai se sentar. Boa pergunta, porque é o dizer aonde, né? Porque aí você fica ali, geralmente, ou tem uma plaquinha, tipo, Leonardo vai sentar aqui, a Biane, ou, de repente, ela fala, faz isso. É isso como é que a gente faz, elegante? Pode sentar, Leonardo. Na questão, assim, da montagem da mesa, realmente, onde as pessoas sentam, né? Eu sempre tive essa dúvida. Por exemplo, às vezes a gente vai sair, eu, minha esposa e um casal de amigos, exemplo. Normalmente, né, o que se costuma fazer é que senta a mulher na frente da mulher e o homem na frente do homem. E aí ficam conversas, às vezes, paralelas, assim, não sempre a mesma conversa. Como que foi? O que é o ideal? É trocar, fazer alguma coisa de X, assim, para todo mundo conversar o mesmo assunto? Não, é legal essa interação, né? Mas o importante, por exemplo, se você ou está no restaurante, vai dois casais, né? É legal que você pode se sentar ao lado da sua esposa, né? E o outro casal ao lado do outro. Porque, às vezes, né, a mulher, né, do amigo senta na frente do esposo, né, da outra amiga. Sim. E aí ali fica aquela conversa, ou às vezes, né, fica um pouquinho sem, como que eu digo? Sem nexo. Fica sem nexo. Então é legal, podem sentar um ao lado do outro e assim, tranquilamente, né? O que a gente não pode fazer numa mesa? Porque a gente fala bastante, né, que a gente aprende. A mãe sempre falava pra gente, o cotovelo em cima da mesa. E aí, o que a gente não deve fazer? É exatamente, né? É exatamente isso. Porque as pessoas às vezes começam a falar, né, que é frescura, né? É muita frescura na mesa, por que isso? Não é, na verdade, a mesa, a etiqueta, ela tem todo um porquê, né? E a mesa é um lugar de respeito, não é? É ali que você coloca o seu alimento, né? Você honra as pessoas que você recebe e a gente começa honrando as pessoas de dentro da casa da gente. Então é legal que a gente respeite a mesa. Olha, por exemplo, que mesa bonita. E simples, né? Super simples. Nada, exatamente. Sofisticado. Super simples, né? E geralmente a gente pode fazer isso em casa também, né? A gente não precisa usar aqui, mas a gente pode colocar um suplá, pode colocar um prato. E se a gente prepara uma mesa com tanto carinho, por que a gente vai desrespeitar? Então, por que a gente vai conversar com os cotovelos na mesa, né? Porque quando você coloca os cotovelos, logo você já está abaixando, né? E aí você está perdendo, né? E aí você não tem aquela conexão, porque na verdade mesa é lugar de conexão humana, né? Hoje a gente fala que a etiqueta, né? A gente está vendo agora a etiqueta por um outro lado, a etiqueta do terceiro milênio. A etiqueta onde a gente cria relações com as pessoas, né? Onde as pessoas se sentam ao redor da mesa, a gente olha nos olhos, a gente oferece aquilo de bom que a gente tem, mesmo se for simples, tem que ser com o coração aberto. Então, por isso esse respeito, né? E aí a mesa, a gente pode sim, né? Não tem um ditadinho que as pessoas falam que... Sim, não, é verdade.
Que assim, nunca, né? Jamais, nunca e às vezes. Às vezes. Isso. Então, às vezes, você E pode aí, ficar às aqui, ó, vezes, você sentadinha. pode- Exatamente. Né? Boa. Agora, se a mesa já está limpa, não tem mais nada, já tomaram um café, já comeram uma sobremesa, aí, às vezes, se a pessoa quiser colocar o braço sobre a mesa, tudo bem. Tudo Mas bem. aí a mesa já está limpa, né? As pessoas estão ali somente para conversar. Boa do café. O café é um tipo, tchau, até logo, obrigado pela Adorei. visita. Tipo, vaza, já deu. Como é que é o café? Exato. Quanto tempo depois do café eu tenho que ficar na casa da pessoa? Olha, você sabia que isso também, Léo, é a anfitriã que determina? Por exemplo, Abi, se você está com muita pressa e aí você fala assim, poxa, amanhã eu tenho um compromisso, então eu preciso, né, dormir cedo. E de repente você sabe que, né, tem um casal ou outro ali que fala assim, nossa, esses meus amigos, eu sei que eles gostam de ficar. Então é importante qualquer dia você ter uma conversinha dessa com eles. Porque depois que você serve a refeição, você coloca a sobremesa. Se você está com pressa, se a anfitriã ela quer que aquilo termine logo aquele momento, então ela já pode colocar sobre a mesa a sobremesa e o café, né? Ou ela coloca a sobremesa, as pessoas comem, e aí depois ela coloca o café. Por quê? Depois de 15 minutos, as pessoas, né, você toma o café e depois de 15 minutos que o café é servido, a pessoa já sabe que ela precisa se não retirar. pode começar de novo, então. Acabou. Sem pão de queijo, sem bolinho a mais. Já entendi, Entendeu? Já agora eu entendi. comeu a sobremesa, toma um café e ó, vaza. Agora, se ela não tem pressa nenhuma, né? Ela serve o café, coloca a garrafa de licor ou mais alguma bebida na mesa e fala, gente, vamos continuar porque hoje a noite é nossa. Gosto de anfitriã assim. Quando a gente vai receber pessoas na nossa casa, o que é de bom tom a gente fazer para que a pessoa se sinta à vontade? Porque às vezes a gente monta uma mesa porque a gente quer agradar, mas a gente exagera e a pessoa fica com vergonha de sentar-se à mesa, fica com receio de que garfo que vai usar. O que é legal a gente fazer para que a gente também não deixe a pessoa se incomodar na nossa casa? Então, Abi, a mesa, na verdade, quando a gente fala sobre etiqueta, né, uma das palavras no tripé da etiqueta é o não constranger. Então, a gente tem que sempre pensar em quem eu vou receber. Quem eu vou receber, né? Como é esse casal que vai vir na minha casa? Né? Eles gostam de tomar uma cerveja, eles são mais descontraídos. Então, eu vou fazer uma mesa, na verdade, e até uma refeição, pensando nas pessoas que vêm à nossa casa, pensando em quem eu vou receber, né? E é claro que para você não constranger as pessoas, você pode preparar sim uma mesa bonita, né? Não tem problema, é gostoso a gente receber com uma mesa bonita. Eu costumo dizer que a mesa é o presente para o seu convidado. Algumas pessoas não se sentem assim, né? Isso já aconteceu comigo, infelizmente. Algumas pessoas se sentem realmente constrangidas e nem chegam perto da mesa. Mas isso é a vida, né? É a história, a infância, pessoas que realmente não viveram. E se você começa a trazer isso de uma maneira gostosa, ou se a pessoa sabe que você ama uma mesa, né? Porque às vezes eu monto, quando chega um convidado, fala assim, nossa, mas que mesa linda, não sei nem como comer. Meu marido fala, não liga não, ela ama isso, ela trabalha com etiqueta. Né? Então você deixa esse momento mais tranquilo, exatamente. Sim. E começa a trazer a pessoa para sua mesa. Claro, né, que você não vai colocar uma quantidade imensa de taças para servir tudo, vários pratos, vários talheres. Você vai realmente constranger a pessoa que não está acostumada. Mas você pode colocar um prato, colocar um talher, né? Mesmo se você for servir uma saladinha antes, você pode colocar somente, a pessoa pode comer a saladinha com o mesmo talher e depois o prato principal com o mesmo talher. Você não precisa colocar aqui todos os talheres, enfim. Isso é muito legal. Muito legal. Muito E legal. geralmente perguntar o que a pessoa come ou não também é de bom tom? De bom tom. Porque... Desde o convite, né? Quando você vai, ainda mais hoje que as pessoas têm tantas restrições, né? Não podem comer algumas coisas. Então é muito legal, você já convida ali, né? Se for informal, você já convida pelo telefone e fala, olha, eu vou servir isso, você gosta? O prato da noite vai ser esse, você gosta? E é bem legal, porque se a pessoa não gosta, ela vai dizer, né? E é legal porque daí você não vai ficar constrangida, porque isso também já aconteceu comigo. Eu passei o dia inteiro montando aquele prato, Léo, que a gente coloca carne seca e o purê de batata em cima. Escondidinho. Bom demais. E aí chegou na mesa, os meus compadres lá sentados, e eu percebi que a minha comadre não comia.
Eu falei, meu Deus, eu passei o dia inteiro fazendo isso e ela não come. E aí eu olhei para ela e falei assim, eu não como carne seca, né? Então, olha, que aprendizado, né? E eu não tinha nenhuma salada para oferecer para ela. Então, geralmente, se não dá para acontecer isso, você prepara sempre uma salada e uma massa. Porque não, é muito difícil quem não come uma salada ou uma massa. Então, tenha sempre um prato ali para aquela pessoa que possa ou não ter alguma alergia na comida que você vai oferecer aquela Porque assim, noite. receber a pessoa em casa já dá um trabalho. Você já tem um certo trabalho, né? Mas se dedicar a isso, né? Saber o que a pessoa vai comer, para não constrangê-la, ou enfim, arrumar a mesa da maneira correta, para que não fique uma coisa muito assustadora, né? Exato. Tem que ser feito, né? Isso é muito importante, né? Faz parte do preparo. Quando a gente fala de mesa posta e de etiqueta, eu costumo dizer que assim, é uma opção de vida, de você gostar de receber as pessoas na sua casa, de gostar de preparar. Porque quando você recebe, você precisa preparar. Né? Nossa, eu vou receber algumas pessoas, então tipo, todo mundo vai chegando, vai trazendo o seu cooler de cerveja, vai deixando ali, vai tomando. Gostoso, um happy hour, ótimo. Mas existem os momentos que a gente quer receber de maneira especial. Então você sim pega lá uma lista, coloca o nome das pessoas, telefona, pergunta o que as pessoas gostam de comer, né? Que o prato da noite vai ser aquele. Às vezes alguma pessoa até quer contribuir, você fala, não precisa, já está tudo providenciado, né? A noite é para receber vocês. E aí faz sim uma mesa bem bonita, as flores, né? Elas são presentes, elas alegram o ambiente e com certeza aquelas pessoas que chegarem vão se sentir super acolhidos com aquela mesa. Então precisa de dedicação, né? O que eu vou servir, o que eu vou... qual bebida eu vou servir para acompanhar, então isso é muito legal. E é papel, né, do anfitrião também, ele que comanda tudo. Então ele que vai saber exatamente o momento certo de servir o jantar, por exemplo, o almoço, ele vai... E aí como é que discretamente a gente consegue fazer isso sem falar assim, acelera, Leonardo? Acelera que eu tô com fome. Eu vou até assim, enfim, completar um pouquinho a pergunta. Com etiqueta. Eu quero saber em relação ao horário, porque eu sou maluco do horário. Marcou, né? Marcou 20 horas. Eu devo chegar que horas? Que horas? Nós estamos falando do Brasil, né? Então, eu me tremo inteiro, porque 20 horas pra mim é 20 horas. Nós estamos falando... Eu já cheguei num lugar e embora, porque não tinha ninguém. Eu voltei uma hora depois. Mas não era esse horário, né? Então, eu fico assim também. Quando a gente convida, né? Começar pela Abby. Bom, na mesa, a anfitriã, ela sempre inicia. Às vezes tem um buffet ali, ela colocou um buffet com a comida para ficar mais fácil. Então ela inicia, porque assim, as outras pessoas já sabem que também já podem começar. Tá liberado. Agora tem um segredinho da anfitriã, que é assim... quando a anfitriã, ela leva sempre os elogios pela comida. E o homem sempre os elogios pelo vinho. Então, quando você gosta de vinho, né, tem esse hábito, e aí o marido, ele abre, né, o homem, o anfitrião, ele abre a garrafa de vinho, ele serve, e às vezes ele conta até uma história, né, como que ele comprou aquele vinho, de onde ele veio, às vezes veio de uma viagem. Então, isso é muito legal. Quando a gente não consegue convencer o marido disso, a gente só pede para ele, então tudo bem, só serve, já tá ótimo. E aí é a anfitriã que recebe, né, os elogios pela comida. Bom, o horário... A gente está no Brasil, como eu disse, né? Então, eu acho assim, tem uma tolerância de 15 minutos, né? Eu marquei o jantar para as 20 horas. 15 minutos, gente. 15 minutos. 15 minutos, aí é o máximo, hein, gente? É Boa, tipo gostei. não atraso. 15 minutos é não atraso, né? Mas claro que aqui as pessoas... Eu acho que é muito difícil quem não chega meia hora de atraso, né? Com meia hora de atraso. Mas 15 minutos, 20 minutinhos aí é tolerável, porque às vezes, né, os anfitriões estão lá esperando, prepararam tudo e, nossa, ninguém chega. A comida às vezes resseca. tem hora, a tá comida batendo um esfria. risoto, eu faço o quê? Eu falo assim, eu faço o quê, gente? Tô batendo um risoto, a pessoa não chegou ainda. Exato. É difícil. É difícil. E é uma coisa que é legal, que a gente até pode deixar para as próximas, mas essa coisa que a gente falou de família, né? As crianças também têm que aprender isso desde cedo, né? Eu brinquei com essa coisa da mãe, porque a gente aprende com as nossas mães, sim. né? A não chegar tarde, a cumprir com os horários, a não pôr o cotovelo na mesa, a se sentar na mesa com as mãos limpas.
limpas. Isso tudo faz parte e a gente aprende desde criança, né? Isso, criança na mesa é assim, a gente tem até um curso de etiqueta para as crianças, porque o mais curioso é que as pessoas pensam que assim, a etiqueta é de agora e é frescura. E não, Abi, você acredita que em 1530 já tinha, né, os filósofos já se preocupavam com os comportamentos à mesa. E o mais incrível é que tem um filósofo que chama Erasmo de Roterdã, que ele escreveu um livro para crianças. Olha só. De hábitos à mesa, de como comer à mesa, de como se portar, de como limpar a boca, que deveria ser com um guardanapo e não na toalha. Então, isso olha é quanto verdade, tempo. nem no pano de prato. Nem no pano de Ou prato. na mão. Assim. Exatamente. Então, olha que legal, né? Isso não é de agora, é desde sempre. E aí em casa com a mãe, né, a gente sempre aprendeu bons modos à mesa. E por que não trazer as crianças e mostrar, né, como fazer? Porque na verdade hoje um dos quesitos, né, quando você vai arrumar um trabalho em uma empresa, você precisa saber se comportar à mesa, você precisa entender um pouco sobre a mesa, não é? E às vezes precisa começar de criança, e isso é bem legal, e as crianças gostam de aprender, né? A minha menininha ama aprender, às vezes eu estou preparando, eu falo, filha, coloca a mesa, ela gosta demais. Então isso é muito legal, as crianças precisam aprender, não é frescura, é para a vida, eles vão levar para a vida. Para a vida. Muito legal. Se entenda, atraso 15 minutos de tolerância, né? É importante, viu, gente? A gente pode colocar preço, senão você vai pagar 20%. 20% do valor a mais. E serviu o cafezinho. Vaza, 15 minutos, ó. Vaza. Vaza. Entendeu? Educadamente, sorrindo, Sorrindo agradeça, sempre. elogie sempre. Mesmo se não gosta da comida, né? Elogia. Né? A gente não pode falar, não gostei, não, né? Não, é porque às vezes algumas pessoas não comem determinado prato. Aí Por é uma isso a coisa. importância, né? Agora, o não gostar, né? Não é legal, Não né? é legal, né, minha Não gente? gostei, né? Eu não gostei, está salgado. Ih, não. fez errado, ou senão a pessoa mexe assim, fala, Não. Nossa, faltando um Sei não, hein? salãozinho, né? será? Passou aqui, hein? Sejamos educados, não é, minha gente? Gentileza, né? À mesa a gente precisa Etiqueta de é isso, né? gentileza. Gentileza. Etiqueta é isso. A gente precisa, né, ser gentil com as pessoas, né? O máximo que a gente puder. Porque, afinal de contas, quando a gente fala da mesa, o outro está fazendo para nós. E a gente também pode fazer para nós, tá? Mesmo que você esteja sozinho, coloque a mesa bem bonita, sente-se e coma. Perfeito. Adorei. Adorei. Volte mais vezes para ensinar outras coisas pra Voltarei, gente, né? com certeza, A etiqueta Abi. no trabalho, que é importante, isso é muito né? Às vezes a importante, gente fala um pouquinho disso aqui também. Eu acho que a gente tem que saber se comportar nos lugares, saber falar com as pessoas, saber ouvir as pessoas, olhar para as pessoas quando a gente se comunica. Isso tudo é etiqueta. E parece bobeira, mas viu só como não é? Aproveite. Se você tem mais dicas, aproveita para seguir a Nelisa, que ela é maravilhosa, @Nelisa_Castro. Pode fazer pergunta para ela que ela responde, né, Né? Pode. Beijos, obrigada, Muito viu? obrigada. Obrigada. Com licença, Com levante. licença, obrigado, já Com licença, estava obrigada. incrível, Tava né? delicioso, obrigada.